Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que está procurando um momento para chamar só de seu. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. E hoje, galera, estou muito alinhado com o propósito do Diabeticast, que é trazer informação para vocês. E vocês vão se ligar nisso ao longo do nosso bate-papo aí. Então, pessoal, muito prazer. Eu sou o Rafael. Eu tenho 35, quase 36 anos e 29, quase 30 anos de diabetes, meu. Eu nem lembro o que não é ser diabético, né? Algumas pessoas falam que tem, outras são portadoras, outras levam no bolso. Eu, às vezes, até falo que eu sou diabético, porque eu me identifico com a diabetes e com as possibilidades que ela trouxe para mim. Então, como pela diabetes eu não tenho problemas, pelo entendimento que eu tenho da diabetes, eu não vejo ela como uma inimiga. Então eu não vejo problema nenhum em dizer que eu sou, que eu tenho, que eu porto. Ou eu sou Eu lembro que os meus amigos na infância falavam, chegou o diabetes, eu era o diabetes, meu. Não tem problema, posso ser o diabetes também. E nessa forma de ver possibilidades, acreditar em coisas até impossíveis, coisas que outras pessoas ainda não fizeram, foi que eu criei o Diabetecast, na intenção de trazer pessoas envolvidas com o mundo da diabetes para mostrar para vocês que realmente só não dá para comer pedra. Não dá para comer bola de vôlei, areia, essas coisas não dá para comer, meu, mas de resto dá para fazer qualquer coisa sendo diabético. Até você que não é diabético e tá aí como um pai, um curioso, um amigo, sei lá, ou você quer saber mais sobre diabetes, você pode se envolver tanto e pode ser tão querido pelo público diabético, porque é isso que a gente precisa, de pessoas que se envolvam com o diabetes. Porque eu não sei como que é seu tratamento. Se tá assim, eu acho que tá errado, tá? Eu não sou médico, mas não é assim que eu faço. Se você tá tratando diabetes igual gripe, tem alguma coisa esquisita aí, meu, porque não é só tomar o remédio todo dia no mesmo horário e tá tudo bom. Não, tem vários fatores que influenciam. E, escuta lá outros episódios, tem nutricionista, advogado, tem médico, tem de tudo, meu. Tem toda a maluquice possível com diabetes ou não, para que vocês entendam que, dá pra fazer bem feito, meu. Dá pra vocês conseguirem comer o que vocês querem. Ninguém tá falando aqui de uma libertinagem, né? Mas dá pra vocês comerem o que vocês querem na medida do possível. Vocês devem praticar atividade física, mas não por serem diabéticos, tá? Porque o nosso corpo veio pra se manter em movimento, então precisamos fazer atividade física. A gente tem que estar em contato com a natureza, a gente tem que preencher o nosso cérebro com coisas boas. Então, a diabetes é um convite pra isso tudo. E a hora que você vira a chavinha e se liga que o bom tratamento provém da boa informação no início, a coisa muda, meu. Porque aí você fala, eu quero ir aqui ou eu quero ir ali? Porque aqui vai acontecer isso e aqui vai acontecer aquilo. Aí, às vezes, a diabetes 1 mais 1 dá 3. Mas 1 mais 1 dando 12, não, a gente não vai ver mais isso. Eu já trouxe uma convidada aqui no nosso podcast diabético, que, brincadeiras à parte, ela não é diabética. Eu falei pra ela, tá liberado comer um donuts aqui, né, meu? Porque, é de diabético, você fica comendo. Eu não vou comer porque o cara é diabético, mas não pode comer, meu, não tem problema, porque não tem disso, né? A gente, realmente, eu acho que a gente que é diabético, a gente tem que tá claro o sim e o não pra gente. Não adianta a gente falar, eu vou numa festa, vou ver todo mundo comendo e vou me desgraçar. Aí volta da festa falando, meu Deus, me desgracei na festa. Ué, mas você já foi pra lá falando que ia fazer isso? Então, a gente saber o nosso controle, saber o motivo do sim e do não, gera possibilidades pra gente. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que fez algo que um dia, vocês sabem que isso é uma vontade minha, e um dia eu hei de fazer isso, que é escrever um livro, galera. E escrever um livro, colocar uma ideia num papel e tornar isso exponencial, para que outras pessoas possam, né, se inspirar ali com aquela ideia ali, com aquela tecnologia, porque apesar de ser uma página de um papel, é uma bela de uma tecnologia, eu acho isso maravilhoso. E ela escreveu um livro que fala sobre os 100 anos da insulina. Não, peraí. 100 anos de insulina. Que brincadeira, né, meu? Eu já uso insulina há 29 anos. Tive acesso aí a
a insulinas já boas, né? A NPH, a primeirona lá do começo lá, mas, pô, 100 anos de insulina, tiveram muitas insulinas antes dessa. Então, você pode aprender um pouquinho ali nesse livro. Pô. Ela é diretora da Momento Saúde Editora, da Momento Diabetes, que, pô, se vocês não conhecem essa revista, vocês estão de brincadeira. Ó, eu já saí na revista, já levei uma pra minha mãe ficou orgulhosa, meu outro nível, pô. Ela é editora-chefe da Diabetes Magazine, que é uma revista da SBD, que, pô, eu tive o prazer aí de ter um exemplar desse, olhar e ver a qualidade de um mega material aí. Pra nós, diabéticos, né? Claro, é uma revista da Sociedade Brasileira de Diabetes, e existe um estigma, assim, de que, não, é pra médico, é uma linguagem médica. Pega a revista e vai ler, meu. Aí você vai falar, caramba, tinha um conteúdo de uma linguagem adequada, né, para que eu, como diabético, para que meu médico também possa entender e a gente juntos aí consiga aprimorar e evoluir na informação. E também é editora-chefe da Femina, que é uma revista aí da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Meu, eu sei que ela corre, eu sei que ela cuida de galinha, eu sei que ela faz umas coisas assim que, tipo, eu fiquei impressionado, meu, de conhecer. E eu falei, Letícia, vem aqui pro Diabetecast contar um pouquinho do que é você por trás de todos esses rótulos, né? Esses chapéus aí que a gente vai trocando ao longo da vida aí. Porque acho que no final o que importa mesmo é a gente estar junto, estar em comunidade. E é isso que eu sinto que você traz pra gente. Então, obrigado por ter aceito esse convite. E seja bem-vinda aí ao Diabetecast, o podcast diabético. E, ó, fique tranquila. Você não vai pegar diabetes até o final desse episódio. Meu outro nível aqui. Obrigado, Letícia. Ô, Rafa, muito obrigada. Primeiro eu tenho que parar de rir, né? Porque com essa energia, esse bom humor aí, eu tô aqui impressionada com a sua capacidade de pesquisar sobre a gente, de sintetizar também, e principalmente de nos colocar lá para cima, né? Poxa, obrigada mesmo, obrigada pelo convite, pela apresentação. É uma honra participar de um podcast voltado para as pessoas com diabetes. Soube que poucas pessoas que não têm diabetes participaram aqui com você desse bate-papo e eu me sinto honrada de ser uma delas, né? Espero não falar muita bobeira, espero falar algo que possa ser aproveitado pelas pessoas e também Às vezes você aprender sente, muito, Olê, né? que tem mais diabetes do que alguém que tem diabetes mesmo, você falar, acho que eu... Às vezes eu esqueço que eu não tenho diabetes, então eu acabo falando, porque a gente que tem diabetes, né? Tem que tomar cuidado. Então eu esqueço disso, porque eu procuro me colocar na posição de quem precisa da informação. Então eu tento pensar um pouquinho como seria aquilo se eu fosse usar, né? É claro que não dá para eu saber o que é ter diabetes, eu consigo imaginar pelo relato das pessoas. Mas às vezes eu esqueço que eu não tenho de tanta convivência, né? São mais de 10 anos, Rafa, falando sobre diabetes, né? Então, assim, as histórias me emocionam. Para eu fazer perguntas para os profissionais de saúde, às vezes eu pergunto para as pessoas com diabetes que elas gostariam de saber e faço como se fosse, né, alguém da posição, né? Então, eu sei que eu não vou pegar diabetes, mas se eu pegasse vindo de pessoas como vocês, tenho certeza que não seria um problema, né? Seria algo positivo, porque a gente percebe a diferença da pessoa que tem diabetes, mas tá envolvida com o tratamento, com a informação, já aceitou, já conhece outras pessoas, daquela que está vivendo muito sozinha, né? Ainda na fase lá da negação, da barganha, né? Aquelas fases iniciais. Então, primeiro recadinho para as pessoas é essa: conheça outras pessoas com diabetes, você vai ter uma mudança bastante radical na sua forma de encarar o diabetes, que é um dos slogans hoje da revista, né? Mude a forma como você encara o diabetes. Mas obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui conversando contigo. Agradeço, meu. Ainda você falou, ó, se eu pegar diabetes até o final não ter, eu fiquei mais feliz ainda, né? Não feliz para que você tenha diabetes, esse não é o meu desejo. Mas Claro, feliz por saber que isso não é um problema. Porque é muito louco, né? Você que é jornalista, enfim, que vê isso da visão das pessoas, tem um medo disso, né? De quem não é diabético, de quem não tem nenhuma informação, fica com um receio muito grande de pegar e tudo mais. Você falou uma coisa que busque outras pessoas com diabetes. Meu, eu vivi 14 anos sozinho com diabetes, eu e minha mãe, que minha mãe era diabética também. Então, era só ali uma troca entre eu e minha mãe. E aí, quando eu entrei numa comunidade do Orkut, pô, ó,
Se você sabe o que é Orkut, aí já passou dos 30, meu. Sim, eu já escrevi alguns testemunhais lá. Pô, tinha aquelas comunidades, tipo, tinha as comunidades. Eu não troco a lanceta. Tipo, puta, era excelente, meu, era genial. E aí lá eu conheci uma diabética que me perguntou, eu tava super mal, com a glicemia super alta. Aí eu entrei lá, eu tava na internet assim, ó, diabetes, grupos de diabéticos. Aí, pá, Orkut. Falei, opa, Orkut? Aí caí pra dentro, aí uma diabética, qual insulina rápida você usa? Eu falei, como assim rápida? Já Falei, foi não, eu assim, né? aplico devagarzinho, aí eu tiro ela, não, rápido. Eu falei, aí sabe, não, eu até pensei na hora, será que tem que aplicar e tirar rapidinho pra fazer mais efeito? Ela, não, o tipo da insulina. Aí eu, não, eu só tomo uma. Ela, não, como assim? Olha Mas não é só. assim que o corpo humano funciona. Então, Lê, estar com outras pessoas e ter a informação. E olha que eu passava no médico particular, tipo, pô, eu fico, às vezes eu fico indignado de como que eu não tinha a informação mínima básica necessária, até porque, pô, eu poderia ter um tratamento muito melhor e eu não tive. Então, o seu papel é esse, né, meu? É mostrar para as pessoas, porque se naquela época, isso, porra, 15 anos atrás, sei lá, não, 15 não, 20 anos atrás, tivesse uma revista de diabetes, eu poderia me inteirar de algum assunto, eu poderia ler alguma coisa de algumas pessoas que estão envolvidas com o assunto. Mas não tinha, né, Lê? Então, é muito louco o potencial que a informação tem na vida das pessoas, né, meu? Então, pô, eu não sei Exatamente. você, mas eu fico feliz quando eu consigo criar algum conteúdo que inspira. Eu imagino você, como jornalista, de poder, né, as pessoas chegarem pra você e falarem que tiveram alguma mudança. Isso é muito legal, né, meu? Ah, é a razão da nossa existência, né? A razão do jornalista é levar a informação. Na área da saúde, a gente fala muito de informação confiável, informação de qualidade, né? Quando eu comecei 12, 13 anos atrás, né, falar sobre diabetes, eu quase não conhecia também ninguém com diabetes. Conhecia minha avó materna, que ela já faleceu agora durante a 2021, né, na pandemia, bem no auge ali da pandemia. E algumas colegas de escola, mas sabe aquele diabetes assim que ninguém fala que é? A gente nem Escondido, né? sabia que. Oculto, Não tipo sabia que oculto. pessoa. Diabetes tipo oculto, eu nem sabia que jovem poderia ter diabetes. Então, quando alguém falou que a minha colega de sala tinha diabetes, eu achei, não pode ser, a minha avó tem diabetes, né? Então, quando eu comecei 12 anos, 13 anos atrás a escrever sobre diabetes, eu também era uma jornalista bem isolada, assim, porque não tinha muita informação sobre diabetes na internet. A internet não era usada tanto com esse fim de levar informação de saúde para as pessoas. Rafa, era muito difícil entrevistar os médicos, porque eles tinham medo de falar e o jornalista escrever coisas sobre prescrição de medicamento ou revelar coisas de estudo de forma errada. Então, esse era o medo da comunidade médica, né? E era difícil contato também com eles. Os médicos falavam muito para médicos, falavam muito em congresso, falavam muito em reuniões técnicas. Eles não tinham o costume de falar com jornalista tão pouco com pessoas com diabetes, né? Com O diabetes. linguajar é médico, né? É É técnico. Não dá pra técnico. gente entender, né, meu? A gente não Super consegue. difícil. Então, assim, traduzir aquilo já era difícil. Não é nenhuma questão de outro. Era quase um outro idioma, né? Falado na sua língua, mas palavras que a gente nunca ouvia. Hoje a gente já tem familiaridade com muitos termos técnicos, mas que a gente vem traduzindo para uma forma mais tranquila, né? Que a gente chama de leiga, né? Mais leiga. Mas quando eu comecei, quase não tinha. Então, assim, eu tinha que bater na porta dos médicos, implorar para uma entrevista. E aí o médico, às vezes, não gostava do jeito que eu escrevia, porque eu escrevia de um jeito muito simples, né? Que é o que se deve, assim. Eu parto do pressuposto que minha mãe, minha avó precisam entender o que eu escrevo, senão não serve o meu texto, né? Então eu naveguei um pouco nesse oceano azul, só que de águas bem escuras, né? Durante um tempo até virem, né, os blogueiros. Naquele tempo já existia uma blogueira começando, que era uma mãe de uma criança com diabetes, a Nicole Lago Negro. Então ela teve ali um primeiro blog, tinha uma jornalista também que escrevia um blog, só que ela escrevia contando a história dela, não era tanto de entrevistas, né? O Viver de Blog da Luciana, né? Então a gente tinha algumas iniciativas isoladas, não era essa comunidade azul, né? Azul, desse azul mais claro, mais com um tom que a gente vibra, em vez de ser aquele tom escuro que dá medo, né? Águas profundas às vezes dá medo, que você não sabe até onde é o fundo, né?
Então, foi assim um caminho que a gente percorreu de trazer a informação médica para as pessoas, né? Por isso a importância de uma revista que traz essa seriedade, numa época em que a internet ainda não era tão vista como um meio confiável para a informação. Depois ela se popularizou, ainda bem, né? Agora temos aí influenciadores, pessoas com diabetes gerando conteúdo, que é muito bom também. Assim, a gente fica feliz de ter mais pessoas gerando esse conteúdo que também é confiável, né? Que tem muito o seu valor, né? É um conteúdo diferente do conteúdo jornalístico e também muito válido, né? Então, isso que você falou da informação, de viver tantos anos, você viveu 14 anos, né? Um pouco mais, talvez, sem conhecer outras pessoas, né? E o nosso papel também é esse, de apresentar as histórias que podem inspirar, que podem, de repente, fazer a pessoa quebrar aquele medo, aquela barreira que ela está tendo naquele momento, né? Eu vou até comentar uma questão pessoal. Eu não tenho diabetes, mas a minha avó tinha diabetes e nos últimos anos eu acabei trocando mais ideias com ela sobre diabetes. E muitos e muitos anos eu nunca havia perguntado para minha avó o que era ter diabetes, como ela se sentia, como que ela soube do diagnóstico dela, né? Ela tinha um diabetes tipo 2, mais de 40 anos de diabetes. E foi com a revista, com os eventos online que eu fazia sobre diabetes durante a pandemia que a gente começou a se aproximar mais, né? Aliás, antes da pandemia a gente se aproximou. E eu percebi como para ela também era importante a informação. Eu lembro uma vez, Rafa, que eu perguntei assim para ela: vó, a senhora nunca sentiu um carocinho na barriga, um desconforto, uma lesãozinha na barriga? Claro que não, né, Letícia? Eu faço rodízio. Eu achei tão louco! lindo ela falar isso, tão lindo, né? Ela não sabia o termo lipodistrofia, o líper, Sim, sim. né? Mas ela sabia que era Pô, o necessário mínimo fazer o necessário para ela não rodízio. ter uma lipodistrofia, né? Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, porque assim, essa informação chegou para ela, né? Chegou por meio do profissional de farmácia, né? O farmacêutico havia orientado ela sobre isso. Então, olha só a importância da informação, né? Para a pessoa com 40 anos de diabetes, se ela não fizesse o rodízio, ela poderia ter ali uma situação bem complicada na região do abdômen, que é onde acaba se aplicando mais quando você não tem informação, né? Então, a gente não pode ficar sozinho, nem jornalistas podem ficar sozinhos, nem os influenciadores, tampouco quem tem uma condição crônica como diabetes, né? Então, isso é muito importante, sair da nossa bolha e procurar comunidades positivas, né? Comunidades que tenham essa energia positiva, não aquela que te puxa para baixo, que te fale da doença Os pós-aspecto. reclamão, né? Só reclamão na comunidade. Tem umas comunidades Exatamente. no Facebook que eu olho e falo, meu Deus do céu. Tem Às que vezes eu até fugir penso disso. assim, ó, eu não sei nem como chegar lá e me posicionar e tentar ajudar alguém, porque eu não sei. Não tenho como eu chegar e falar, ó, eu E faço parece que eles assim não porque querem, né? Muitas vezes a é, impressão que dá é essa. Estão felizes em infelizmente, né? reclamar. Então, eu Infelizmente, né? considero esse tipo de grupos, né, vamos dizer assim, com aqueles veículos, aqueles jornais, revistas, enfim, sites que espalham fake news, né? Porque esse é um serviço que faz. Eu acho que todo mundo tem seu momento de tristeza, seu momento de dificuldade. Ok, a gente não tá bem 100% do tempo, né? Não é toda hora que a gente tem essa energia do Rafa, né? Que nos põe para cima. Mas a gente precisa procurar, né? Não é romantizar também o diabetes, Sim, né? sim. Não, é Não chato, Lê. é. Acordei diabético hoje foi uma merda. É real Hoje de isso. novo? Hoje É, de hoje novo? de novo. Eu acordei ontem e hoje. E talvez vá acordar amanhã. Mas, tipo, Acho que pô, você tá fazendo alguma coisa errada, hein, eu Rafa? acho que eu tô diabético, meu. Aí, ó, olhei agora, ó, 119. Mas tem diabetes Ah, aqui por trás do negócio. Então, não tem como romantizar, mas não dá para tem como viver bem, né? romantizar. A gente fala muitas vezes com essa alegria, assim, porque a gente encontra no caminho, né, pessoas do bem, muitos profissionais também de saúde, interessados, dedicados. Eu sei que muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente encontra profissionais que não têm tempo de dar uma atenção, ou que não querem, ou que não sabem tanto. Mas eu estou há 3 anos na área e eu encontrei tantas pessoas que me fizeram ficar na área, né? Então, assim, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter sobre uma condição que nos acompanha até, sabe Deus quando, né? Esperamos que a cura venha, mas enquanto não está aí, vamos trocando, vamos aprendendo e vamos tentando levar da forma mais leve possível. E eu sou o cara que
Comprei um Kindle e ele fica ali de enfeite na estante, porque, tipo, eu gosto do livrinho, eu gosto do cheirinho do livrinho, sabe? Abrir, rasgar o pacotinho. Tem um monte de livro ali no pacote, um monte, mas um monte. Se você falar o nome de um livro agora aqui, eu vou anotar, eu vou comprar na Amazon, aquele compre com um clique da Amazon é a minha desgraça, e aí chega o livro aqui amanhã. É uma mágica, ele vem, tá aqui na minha casa. Eu tenho um monte de livro ali fechados ainda que eu nem li, pra algum tipo de momento específico, que eu sei que vai rolar, porque é um assunto que me interessa, então eu ainda gosto ali do cheiro do papel. Então, pô, enfim, aquela sensação de ler uma revista, de você poder arquivar ali, claro, o digital veio para tornar isso talvez mais prático para quem não tem tanto tempo, para quem quer dedicar o tempo de uma forma incorreta, porque o tempo é igual para todo mundo, né? Mas, pô, enfim, até a momento ela tem a versão digital e a versão impressa, então abrange todos os públicos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço antes de tudo, da gente iniciar até o nosso bate-papo para todo mundo aí, e até explicando que eu tava lá no congresso da SBD com a Letícia, a gente tava conversando, e a gente tava falando sobre trabalho, né? A gente chegou numa alusão assim, a gente tem que ser que nem as galinhas, né? Porque quando a galinha coloca um ovo, ela sai cacarejando e contando o que ela fez. E é real, a gente, por uma questão de sociedade, por uma questão de, sei lá, de a gente achar que tá todo mundo julgando a gente acaba ficando quietinho, e a gente tava falando sobre isso. Aí a Lê contou, falou, pô, eu venho do interior e tudo mais, e agora eu quero saber sobre isso. Lê, que lugar desse universo que você nasceu? Eu quero saber que brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança, meu, me conta. Gente, tomem cuidado com o que vocês falam pro Rafa, viu? Porque ele não esquece. Eu anotei tudo aqui, eu tava anotando. Tava gravando, meu. Eu ia te fazer essa pergunta, de onde você tirou que eu crio galinhas? Na verdade, da a onde minha que eu mãe, sei disso, né? meus pais criam galinhas porque eles moram num sítio, né? E galinha tem que ter um bom trato, né? Tem que ter terreiro para você ficar. Eu crio gato, na verdade é o gato que me tem, né? Tô de favor aqui na casa de 2 gatos, mas enfim. Ele que é o meu dono, né? Agora eu lembrei dessa nossa conversa, é verdade. Foi lá em Belo Horizonte, né? A gente só não tava comendo um queijo, né? Então tá tudo certo. Foi quase. Tava rolando um torresmo lá no stand do Betil lá. Abafa. Então, Rafa, eu sou da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Fica a mais ou menos 135 quilômetros da capital. É a cidade de um escritor muito famoso, né, que é Monteiro Lobato, que é considerado o pai da literatura infanto-juvenil, né? Aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, quem não conhece, né? Inclusive eu moro aqui pertinho do sítio, é na mesma calçada da minha casa. Pô, é só atravessar a linha do trem. Quando eu era criança, tinha excursão pra gente ir, pô, bem legal, meu. Pois é, o saudoso sítio. É só atravessar a linha do trem, esperar ainda o trem tem, Lê, tipo, passar. excursão pra ir e tudo? Tem, muitas escolas vêm de vários lugares do país. O sítio, ele tem algumas atrações, mas assim, é uma visita que vale a pena fazer, mas claro. Assim, não é toda a época do ano que tem ações, né? Tem o teatro lá, mas precisa olhar a programação no site, mas o sítio ainda fica de portas abertas ainda pro público, legal, né? Parênteses aqui no podcast, mas vocês não conhecem o sítio do Pica-Pau, mas vocês estão de brincadeira, né, meu? Por favor, vai lá, já chama a Letícia. Precisa conhecer. Já rola até um cafezinho lá junto, lá. Rola. Passeio Só no me sítio. avisar. Bora. E a cidade de Taubaté, ela é uma cidade bem interiorana, mas que tem também, né, cresceu bastante, mas ela preserva a cultura. E eu nasci aqui, estudei aqui e morei um pouquinho mais de 10 anos fora de Taubaté, viajei para vários lugares, morei em vários lugares, e aí eu voltei com a pandemia. A pandemia me trouxe de volta para minha casa, né, para o meu lar. Então agora estou de volta aqui, a sede da empresa é aqui. E eu fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de lançar o meu livro, né, meu primeiro livro, aqui em Taubaté, que é a terra, né, tão dedicada à literatura brasileira, né? Então, assim, são essas conexões que a gente faz da vida que pra gente faz sentido. E agora, aqui instalada há 2 anos de volta, a gente está fortalecendo também essa questão da educação em diabetes aqui na cidade, né? Então, não temos uma associação de apoio a pessoas com diabetes. A única associação do Vale do Paraíba, que é uma região com 39 cidades, 2,5 milhões de habitantes, só tem uma associação de apoio a pessoas com diabetes. O que dificulta é isso que a gente estava conversando, né? Das pessoas se conhecerem outras pessoas com diabetes, terem contato com profissionais de saúde
que vivem, que respiram diabetes no dia a dia, o que facilita também o tratamento, né? Então, eu tenho uma missão aí grande na região, que é fazer o diabetes se tornar mais conhecido, até para quebrar esses mitos, né, que a gente estava comentando também, né? Diabetes não é contagioso, por incrível que pareça, lá no início da minha jornada eu ouvia muito isso, né? É mesmo? Ah, mas Vai se pega pegar? diabetes? É. Ultimamente essa pergunta eu não tenho ouvido ainda bem, né? Porque, É, ainda nossa, bem, essa aí acho que passou, né, meu? que mito Perderam o medo. absurdo esse, né? Mas o mito de que o diabetes vai te levar a uma amputação, vai te levar a uma cegueira obrigatoriamente, não é assim, né? Tudo depende do controle. Então a gente tem um longo caminho. Mas assim, respondendo resumidamente essa pergunta, eu sou de Taubaté, interior de São E a Paulo, onde a gente brincadeira, Lê? fala porta, porteira, portão. Você já queria ser jornalista quando você era criança, meu? Já escrevia seus artigos? Então, eu sempre fui muito das letras, assim, de escrever, de ler, né? Quando eu era criança, livros, minha mãe buscava livro na biblioteca da cidade, que fica até aqui pertinho de mim, mas na época a gente morava num outro bairro bem afastado. E eu já tinha essa vontade de ser escritora, mas eu não imaginei que isso se tornaria realidade, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu tive essas duas opções, jornalismo ou então a letras, né? Ir para a área de letras. E aí o jornalismo deu certo de primeira e eu acabei ingressando, né? Mas eu sempre fui muito movida aos escritores nacionais. E por ter um ilustre na cidade, né? Isso ajudou bastante. Monteiro Lobato se alegra com isso. Mas se você Não pudesse, é? tipo assim, ó, voltar na infância e passar uma tarde inteira brincando de alguma coisa. Ah, você fez a pergunta da brincadeira, né? Então, eu brincava muito no quintal de casa. A gente montava muito escolinha, casinha, mas não aquela casinha de bonequinha e fazer comida e tal. Era a casinha de receber pessoas na sala, de conversar, né? A minha casa tinha um quintalzão de terra mesmo, terra batida, com mangueira. Era mais ou menos um sítio do Pica-Pau Amarelo pequenininho. Bem pocket, sabe? Bem pocket. Tinha uma mangueira no meio do quintal de casa, tinha pé de goiaba, laranjeira, manga, um pezão de manga, abacate. Então Você não eu quer tinha trocar, ali. não, Lê? Aqui no podcast, assim, ó, pô, a Carol, a gente vai pra aí, você vem pra cá, meu. Aqui tem poluição, tem trânsito. Aqui Eu tem. fiz esse caminho de voltar, né? Estão convidados, podem Rolou, vir, né? né? Sem falar os barzinhos que tem um bar do Jeca. Mas eu gostava muito de ler. Eu sempre fui muito de ficar fechada também dentro de casa lendo, né? A minha mãe conta, né? Ela trabalhava no centro da cidade, então ela descia de ônibus, descia a pé do centro e voltava de ônibus porque ela levava os livros, e livros é muito pesado, né? Para eu ler. Eu lia tudo de uma vez, assim. Uma semana eu lia todos os livros que ela podia emprestar da biblioteca no mês, né? Então, livro era a minha brincadeira preferida, mas eu tinha muita brincadeira de escolinha, casinha com as minhas primas, com vizinhos. E na rua a gente brincava bastante também, o que é uma coisa muito boa, né? Até como atividade física, né? Essas brincadeiras de rua, de rolimã, né? Carrinho de rolimã, jogar taco, queimada. Brincadeira real, né, meu? Porque hoje em dia, infelizmente, estão. Então, Daqui 30 anos, quando eu entrevistar as pessoas, eu não sei o que elas vão falar que elas brincavam na infância, pois porque é, pois é. Então, isso que jogavam um dá um pouco joguinho de no medo, celular, né? né? Sim. Isso que dá um pouco de medo, porque a gente hoje está vivendo essa era de se falar tanto da importância do movimento. Você falou isso, né, da vida em movimento. Você falou isso num dos seus perfis que eu vi, né? Não foi aqui. E é isso, a gente tem que pôr a nossa máquina para fazer movimento. Mas antes era natural. A gente chegava da escola, fazia a tarefa de casa e no fim do dia ia brincar na rua. Era bem na rotina. Ia brincar com os vizinhos, né? Com os coleguinhas do bairro, corria para lá atrás de pipa, fazia um monte de coisa. Brincava de pega-pega, nem precisava ter brinquedo, o próprio corpo já estimulava a brincadeira. Então não tinha essa preocupação com obesidade, com sedentarismo, né? E hoje a gente está vivendo essa pandemia de obesidade, inclusive em crianças está começando a crescer os números, né? Então, quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê o quanto tinha coisa bacana e a gente não se dava conta, né? Mas é legal você resgatar isso, o Rafa. Eu respondi a pergunta? Pô, respondeu, meu. Eu, assim, ó, o maior número de respostas dessa pergunta é jogar taco. Então, que as pessoas chamam
de jogar bet. Né? Alguns lugares é taco, Ah, outros lugares é bet. É a mesma coisa. E aí, coisa. pô, É que bet hoje é outra coisa, né? mas Não é. bet e diabetes, pô, então ela Você podia fazer queria um essa campeonato. conexão. Tô buscando aí uma Boa! forma de unir 100 diabéticos num lugar só, pra gente fazer um campeonato de diabetes. Pô, vai ser muito legal, hein, meu? Vou te Olha! convidar, hein, meu? Bom, a conexão já fez, né? Agora é só mandar o convite. Não, mas é sério, Lê, assim, de quase 100 pessoas que já participaram aqui, umas 80 falaram que na infância gostavam de brincar de taco de bet. Então, de verdade, em qualquer evento que você falar, vamos brincar os diabéticos, eu acho que é algo de diabético, sabe? Tipo, não sei, meu. Vai saber que tem algum indício aí, alguma coisa aí, meu. Vai Brincadeiras à saber. parte, né? Mas eu acho que deveríamos estimular mais essas brincadeiras, né? Tanto em crianças quanto também em adultos, por que não, né? Já que gasta-se uma energia muito boa nelas, né? Então, Olê, bem ocupados, né? como que é escrever um livro, meu? Eu tenho uma vontade, assim, eu tenho tantas ideias, tantas coisas, eu escrevo com uma facilidade, assim, eu demoro muito pouco pra me engajar numa escrita, e quando eu me engajo, de repente eu olho, eu já escrevi algo gigantesco, que no geral tenho que até resumir. Como que é escrever um livro, meu? Porque não é só essa empolgação aqui que eu tenho, né? Eu acho que é algo muito mais complexo que isso. Eu brinco dizendo que o mais difícil de escrever um livro é você ter uma história, né? Um motivo para escrever. E aí, pensando nisso, eu acho que qualquer pessoa poderia escrever um livro, porque qualquer um de nós, quem está nos ouvindo, Rafa, a Carol que está do lado do Rafa, qualquer um de nós tem a sua motivação para viver, né? E quem ainda não encontrou, certamente está vivendo momentos de muita dificuldade. Então, eu acredito que cada pessoa tem uma história que valha um livro. Só que aí tem um longo caminho. Então, quando você perguntou como é escrever um livro, é trabalhoso. Porque tem o caminho de você deixar essa história atraente para quem vai ler. Aí tem todo um processo, né? No meu caso, eu posso dizer que eu levei 10 anos para escrever um livro. Porque eu escrevi um livro sobre os 100 anos de insulina. Não é um livro histórico, ele não detalha tanto como foi essa descoberta. Na verdade, a descoberta da insulina 100 anos atrás, né, na época do lançamento, hoje já tem 102 anos, né, que a insulina foi descoberta no Canadá. Eu quis só trazer como um mote para a gente poder comemorar o centenário, mas eu não sou historiadora e nem fui atrás de tantos detalhes históricos, né? A ideia era pegar um gancho na história, na comemoração centenária e trazer histórias contemporâneas a mim, né? Pessoas de hoje que estão vivas graças à insulina. E aí contar aquilo que eu já faço nas revistas, fazer de uma forma mais, a gente fala de livro-reportagem, maior, né? E aí contando também como é o tratamento, o que se recomenda, e aí trazendo os profissionais. E é isso que eu venho fazendo há mais de 10 anos na área do diabetes, né? Então, assim, quando alguém perguntou, tá, mas quando é que você começou a escrever o livro? Eu comecei praticamente 10 anos atrás, quando eu passei numa entrevista para ser jornalista numa revista, outra revista na época, e aí lá eu tive que aprender o que era diabetes tipo 1, tipo 2, ler bastante, fiz curso do Educando Educadores da ADJ, IDF e SBD, participei de alguns congressos médicos como infiltrada, porque na época não podia, né? Mas eu ia como imprensa ali sem poder divulgar muita coisa, divulgava algumas coisas, por conta daquilo que a gente comentou no início, né, que era difícil as pessoas entenderem a importância de disseminar essa informação médica para os pacientes também. Então, foi um processo longo de aprendizado para daí eu poder chegar em 2021 e, de fato, escrever a história, né? Falar, não, eu quero contar assim. Comecei o livro contando a história de uma mulher, uma jovem com 90 anos de idade, né, a Carmen, que estava com 72 anos de diabetes. Então é uma coisa muito incrível, assim, você poder retratar a história de hoje à luz, né, do centenário desse marco no tratamento do diabetes. Ó, e para vocês que não sabem, a dona Carmen tá com 80 e poucos anos de diabetes, né? Uma coisa assim, 70 ela e poucos tem anos. 72 anos, 74, uma coisa assim. A última vez que eu vi ela foi no evento da Fabi. E aí a Fabi colocou um vídeo lá da dona Carmen, ela sentadinha, falando. Aí a Carol tava do meu lado, ó, dona Carmen, me desculpe por isso, mas eu vou falar aqui ao vivo. Aí tava eu e a Carol, eu olhei e falei, pô, meu, que legal, né? Pô, 92 anos lá com...
como assim, meu? Eu falei, mas tadinha, né? Já deve estar cansadinha, fez o vídeo Tadinha. sentadinha, tadinha. Aí a Fabi acaba o vídeo e fala, e vem cá, dona Vem aqui. Carmen! Aí Aí levanta a ela vai dona pulando. Carmen. Aí eu falei, não, tá de brincadeira, mano. Aí me vai a dona Carmen lá, pega o microfone eu fiquei chateado, meu, porque assim, na verdade eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei Claro, chateado claro. por não ter acreditado nessa possibilidade. Que Pois louco, né, é. meu? Alguém com Tá vendo como 90, é mais que 90 importante? anos e muito legal, Lê, muito Como legal, é meu. importante a gente participar desses momentos, porque você que convive, que conhece, que entrevista, na hora duvidou, né? Que essa pessoa ia estar Sim, firme e forte. E ela está muito bem, até que muitas ela pessoas. fez piadinha lá no microfone, fez uma brincadeira ainda. Sabe que você fica assim, tipo, como assim, mano? É muito legal, né? Pra mim me dá um É muito refrigério. legal. Aí eu ainda o Betil tava lá comigo, eu olhei pro Betil e falei, ó, se eu chegar nos 90, falei, eu vou estar com, pô, se eu chegar nos 90, eu vou estar aí com, quase 80 e poucos de diabetes. Falei, ó, eu vou estar mais que ela, hein, meu? Ele olhou pra minha cara assim e falou, meu, então, tipo, pô, olha a possibilidade que me deu, né? Exato, Eu consigo também, exatamente. né, meu? Muito E louco isso. pensar que ela usou insulina, você comentou, né, dos tipos de insulina, ela usou insulinas que eram muito básicas, quer dizer, na época não, mas hoje a gente praticamente não se tem mais essas insulinas, que era de origem animal, né? Então, e medidor portátil não existia, medidor de glicemia portátil não existia. Primeiro era com a fitinha na urina, que você já conversou no seu canal sobre isso, né? A evolução do diabetes. E aí ela ia no hospital medir, quer dizer, era toda uma Pessoal tem que ir no hospital dificuldade. medir a glicemia, que loucura. Tipo agora. Quanto tá a minha glicemia? Eu olho aqui, ó, Pois 120. é, Tipo, em tempo real. Imagina, não, peraí, deixa eu ir no hospital para pegar uma fila, medir a minha glicemia e voltar para minha casa e chegar em casa com a glicemia diferente que eu medi no hospital diferente. já. Que É loucura, né, outra, meu? né? Hoje a gente não consegue nem imaginar, né? E ela tá aí firme e forte. Ela costuma dizer, né, que não tem nenhuma complicação do diabetes. Ela ouviu de um médico que não poderia ser mãe, né? Essa foi uma das coisas mais dolorosas que ela ouviu na vida, né? E a Carmen hoje ela é mãe, é vó, bisavó, né? Venceu um câncer de mama e tá aí Ah, ela humilha, participando. A meu. gente sempre Ela. indica ela. Eu sei que é um podcast, as pessoas estão nos ouvindo, mas caso o Rafa queira divulgar alguma imagem, eu gosto muito dessa Ah, aqui, louco, meu. que é a Boa. foto de abertura do livro, que é a Carmen com um bolo bem doce, né? E a velhinha de 90 anos. E eu quis começar o livro justamente com essa imagem, que quebra outro mito, né, Rafa? De que as pessoas com diabetes não podem comer doce, ou que foi o doce que causou o diabetes. E Não, essa pronto, ó. foto já A é um gente, tapa na cara, né? ó a Ale brigando comigo. A gente vai sortear um livro desse e a fotinho lá do Opa! sorteio vai ser da Dona Carmen. Aí pronto, vocês já. Pronto, Mesmo que vocês não estiverem vendo aqui, vocês vão ver a Dona Carmen lá comemorando os 90. E, pronto. e esse sorteio vai ser uma homenagem pra ela, meu. Porque, pô, alto nível, né, velho? Justo, justíssimo. Muito Mas bom. aí, fora a Dona Foi Carmen, você trouxe uma galera com diabetes pro livro, é isso? exato, exato. A linha do tempo do livro, ela, na verdade, não existe uma linha linear, né? Eu busquei trazer algumas. Começa com os 100 anos da insulina, mas depois eu vou sambando aí no tempo. A gente fala dos desafios do diabetes, da evolução do tratamento. Então, busquei trazer personagens, né, que representassem esses momentos clássicos, né? Então, tem, por exemplo, a mãe, né, quando ela descobre o diabetes da filha e ela fica morrendo de dó, de medo de aplicar insulina, de medir a glicemia. Isso é Então, esse real, né? Muito impacto, real. né? Muito, esse impacto do início do tratamento. E quando ela perguntou para a filha dela se a filha estava com medo, não, a filha só queria ir embora do hospital, ela só queria sair de lá e viver a vida dela, era uma criança, né? E depois essa menininha, né, que passou alguns dias no hospital, quase entrou em coma, ela usando as tecnologias, a mãe dela fazendo rifa para ela conseguir um sensor, para que a menina não precise se furar todos os dias, toda hora. Então você ouve, lê essas histórias e o relato dessas pessoas, você fala, olha como ainda as dificuldades acontecem a todo momento e é por isso que a gente precisa contar essas histórias, porque pode ajudar alguém, né? Da mesma forma que essas pessoas foram ajudadas lá atrás, quando alguém apresentou um sensor, uma caneta com uma agulhinha bem pequenininha para ela enfrentar aquele medo da agulha, né? Essa é uma das histórias. Outra história é de uma carioca, né? Que ela morria de vergonha. Eu não sei se você já passou por isso, Rafa. Ela morria de vergonha de aplicar insulina em público,
porque várias pessoas já acharam que ela estava usando droga, que ela estava fazendo alguma coisa errada, porque na época ela usava seringa, então ela morria de vergonha, e isso foi um dificultador para ela aderir ao tratamento do diabetes. E hoje você tem vários acessórios, né? A caneta, que é toda estilosa, né? Tem umas canetas maravilhosas para aplicação da insulina, além de práticas e seguras. A própria bomba de insulina também, que é uma outra tecnologia, né? Então tem coisas que a gente nem imagina. Tem uma amiga minha que não tem diabetes, ela é jornalista, a gente se formou juntas, fizemos o TCC juntas. E ela leu o livro, uma parte do livro, e falou, nossa, eu não tinha ideia de quantos assim, né? desafios e medos uma pessoa com diabetes pode ter. Não tinha ideia disso, porque pra gente que tá fora, o desafio é não comer doce, né? Então, muitas pessoas que estão com diabetes há pouco tempo, ou mesmo há muito tempo, às vezes está nesse desafio do não comer doce, quando na verdade você tem várias possibilidades de tratar o diabetes sem que ele seja um fardo, né? Só que para isso a gente precisa do quê? De informação, de educação e de repente dessa convivência com outras pessoas, com profissionais de saúde, né? Então o livro ele conta essas histórias e aí a gente sempre volta para a insulina, porque foi a insulina que possibilitou as pessoas a superarem aquele prognóstico de que você não vai ter muito tempo de vida, né? E aí tem a Carmen logo no início do livro provando que não, isso não existe mais, né? Essa sobrevida não existe mais depois da insulina. Você tem a possibilidade de ter vida e vida longa, se, né, cuidar e todo o resto que a gente sabe que depende a nossa história. Mas são histórias de hoje à luz do que o Frederick Benton, né, que é o médico que descobriu a insulina junto com o assistente dele, nos proporcionou 100 anos atrás, né, em 1921, lá em Toronto, no Canadá. Que legal. Acho é emocionante, né? Eu imagino a sensação, putz, esse cara ter criado a insulina e ter realmente não curado a glicemia, desculpa, a diabetes através da diminuição da glicemia, mas ter gerado uma possibilidade lá no início lá de uma sobrevida, que era o que a gente precisava. A gente precisava pelo menos sobreviver para ter tempo para pensar num tratamento funcional, porque nada funcionava. Então, a possibilidade de você fazer isso, né? E claro, e difundir da forma que foi difundida, porque por ser uma descoberta tão importante, ela poderia ter se tornado uma descoberta extremamente cara, uma descoberta extremamente meu, mas não. Tanto que a patente foi vendida por $1, né? A insulina não é minha, a insulina é do mundo. É isso que ele falou. Então, pô, quando a gente pega, claro, não a insulina, mas a informação e a gente se liga que a gente é uma ponte, que hoje eu sinto que é das minhas missões aí, entre as essências de missões que eu tenho aqui nessa vida, puta, pra mim é maravilhoso, meu. Eu participei lá do Piquenique Azul esse final de semana, e aí no feedback do grupo lá, veio assim um feedback, pô, meu, numa das ilhas educativas, o fotógrafo que tava lá veio conversar comigo depois do evento, falou que conversou com alguém lá das ilhas, e o cara, puta, agradeceu muito, o cara chorou, falou que vai mudar Foi comigo que ele bateu um papo lá, de eu olhar pra ele e falar, mano, mas não, tá errado aqui, velho, faz assim, ó. Aí, tipo, eu vi a Denise Franco lá no evento, falei, ó, vai atrás daquela moça ali, ó, gruda ela lá, ó, chama, pede ajuda pra ela, ela vai te ajudar, velho. Então, tipo, ele nunca tinha tido um acolhimento assim, porque aonde que esse cara, um cara de 50, 60 anos, aonde que esse cara vai falar de diabetes por aí, né? Aonde que ele vai ser acolhido, as pessoas vão ter... E ele falou, não, meu médico falou que a minha glicemia tá 200 e pouco, então não tá tão ruim. Falei, como assim, mano? Ele falou, não, o meu normal é 200 e pouco. Eu falei, não, cara. Aí ele falou, pô... Assim. Eu tô tendo problema aí, capaz do meu rim já tá comprometido, então falta de informação. Aí ele falou, o que você me falou aqui agora? Ele falou, como assim, cara, você faz isso? Como que dá pra fazer aquilo? Como que você tá aqui num piquenique, 2 horas da tarde, comeu pão e sua glicemia tá 110? Como assim, meu? Eu não consigo fazer isso. Então, é a informação, né, meu? É você poder passar literalmente a sua vivência através de possibilidades e as pessoas acabarem sendo... Eu acho que o exemplo vai ser sempre o que arrasta, né? E qual que é, Olê, vou dizer a diferença, se é que existe na essência da Diabetes Magazine para a revista do Momento Diabetes?
Quais são as diferenças entre as duas revistas aí? O que eu posso... Porque eu percebi que são, apesar de falarem sobre diabetes, elas têm uma essência um pouco diferente, um formato, uma linguagem, uma ideologia diferente. Se percebem que são duas revistas diferentes. Quais são as diferenças delas, assim? O que eu posso esperar lendo tanto né, a revista da Momento Diabetes quanto a Diabetes Magazine? Legal, bacana. A Momento Diabetes é uma revista criada, né, por mim, na Momento Saúde Editora, em 2016. Então, são 8 anos, é isso? Faz as contas, Rafa. São quase 8 anos de revista, né? São 35 edições da Momento Diabetes. Quando a gente começou lá atrás, a gente escrevia matérias, por exemplo, eu tô até com a capa aqui de novo, se o Rafa fizer um print depois vocês vão conhecer, essa é a capa da primeira edição, que essa edição já está esgotada, edição de colecionador, e a gente trazia temas como açúcar adoçante, né? São as perguntas básicas do início do tratamento, quando você recém descobre o diabetes, né? E aquelas dúvidas comuns. Então, a gente veio fazendo uma trilha do conhecimento. Então, a gente explicou o que era o diabetes tipo 1, tipo 2, as diferenças, sintomas, e trazendo as pitadas das atualidades, né? Essa capa, por exemplo, aqui tem uma matéria, a segunda matéria principal, que é Sem Sangue e Sem Dor. Testamos o novo sensor de glicose, que é o Libre, que hoje está fazendo aí 7 anos de existência, ou seja, começou lá com a gente, a existência no Brasil, né? Foi lançada no Brasil no mesmo ano que a Momento Diabetes estava sendo lançada. Então, a gente já trazia essas atualidades, já fazia o lançamento, experimentava os produtos. E aí, com 35 edições, que hoje a gente já está caminhando para esse número, a gente fala, explica de forma bem tranquila, bem leve, bem básica sobre o que é o diabetes, mas a gente avança muito no tempo, então a gente traz muitas discussões, a gente participa muito dos congressos e traz essas novidades bastante atualizadas. A gente fez uma matéria de capa, por exemplo, sobre o intestino, falando da ligação, né, do controle do diabetes com o intestino. E aí a gente entrevistou vários profissionais, gastro, nutri, os endócrinos também, pessoas que entendem de órgãos, né, o papel do pâncreas além da insulina, cirurgiões bariátricos. Então a gente faz essa discussão, é quase que um tratado, sabe? É uma matéria bem densa no sentido de muito conteúdo, né? Então, a Momento Diabetes, pela tradição dela, né, mais de 7 anos, caminhando aí para 8 anos de existência da revista, a gente já abordou um mundo de assuntos, né? Então, a gente acabou já avançando um pouquinho no tempo. É claro que toda pessoa que pegar a revista vai entender, vai ler, porque a linguagem dela é sempre leve. E a gente traz também ali caderno de receitas, tem um grupo de nutricionistas com diabetes ou que tem filhos com diabetes que preparam essas receitas, tudo com cálculo nutricional, contagem de carboidrato, fibras, sódio, para que você vá conhecendo também o impacto dos alimentos na sua glicose, né, na sua glicemia e também na sua vida em geral, né? Então, no momento, ela tem essa característica, né? A Diabetes Magazine, ela é uma revista recém-lançada. Ela foi criada o ano passado, em 2022, está na 5ª edição, então ela é filhotinha, né? Ela está começando a tradição, a história dela. Ela é uma revista da Sociedade Brasileira de Diabetes, então ela tem esse vínculo forte com a Sociedade Médica. Eu sou editora de ambas as revistas. Na Momento Diabetes, eu decido quais são as pautas com base em tudo que eu recebo de sugestões, consulto muito os nossos parceiros, os colaboradores, e distribuo as pautas para uma equipe. Então, tenho jornalistas convidados, eu escrevo algumas e tenho os meus parceiros. Na Diabetes Magazine, a gente tem um conselho editorial que é da própria Sociedade Brasileira de Diabetes. Nesse conselho temos médicos, nutricionistas, outros profissionais de saúde e pessoas com diabetes, que a gente chama de influenciadores em diabetes, né? E aí, dentro desse conselho, a gente decide as pautas. Então, ali sai um pouco o papel da Letícia, que decide mais, para esse conjunto de ideias, que é bem rico também. E aí, as pautas são feitas sempre com profissionais da Sociedade Brasileira de Diabetes, um outro convidado de fora, mas a gente prioriza quem é vinculado à Sociedade Brasileira. E por ser uma revista que está começando, né, 5 edições, eu comentei com vocês, na verdade, a 5ª edição está na gráfica. Daqui a pouquinho ela chega aí pra gente.
A Diabetes Magazine, ela tem também isso de ser os primeiros passos. Então, você vai encontrar lá, por exemplo, na edição 1, a gente ensina a montar o prato saudável, né? Que é algo bem básico. Quem leu o Momento Diabetes já viu isso há muito tempo atrás, né? A gente sempre traz sobre alimentação, mas a montagem do prato a gente está trazendo agora na Diabetes Magazine porque ela está começando no mercado, né? Tem muita atualidade também, mas assim, com mais pílulas de informação do que um conteúdo maior sobre as atualidades, né? A atualidade fica mais ali, por exemplo, o congresso da SBD, a gente trouxe os destaques do congresso, né? A gente falou, agora nessa edição, a gente está falando, por exemplo, da caneta, mas a gente dá uma pincelada em quais são, né, as novidades em termos de caneta. Na Momento, a gente já destrincharia um pouco mais qual é essa caneta nova e tudo mais, né? Então, são revistas que se complementam. Quem lê uma não vai falar, nossa, tô lendo de novo na Momento, ou tô lendo de novo na Diabetes Magazine. Ambas têm linguagens para as pessoas com diabetes, que podem ser lidas por familiares, por cuidadores, por colegas, amigos, por médicos também, profissionais de saúde, por que não? Né? A linguagem vai chegar a todo mundo. Ambas têm esse perfil, né, de ser revista educativa e informativa, mas a diferença está realmente na escolha dos temas, né? Que a Diabetes Magazine está construindo o caminho dela, né? E você encontra na Diabetes Magazine várias seções que não tem na Momento e vice-versa. Então, eu acho que são revistas complementares, né? A Diabetes Magazine tem uma periodicidade de 4 meses e a Momento de 2 meses. A gente agora, em 2024, retoma com essa periodicidade, né? Então, são perfis diferentes que se complementam, ambas educativas e informativas, com linguagem bastante acessível e com muitas histórias também. Ambas trazem histórias de pessoas com diabetes, trazem informação. E eu acho que o principal das duas, e é por isso que eu estou à frente dos 2 projetos na área editorial, é que a gente sempre tem como linha editorial a questão da ciência. Então, o que a gente coloca ali é baseado nas evidências científicas, no que a Sociedade Brasileira de Diabetes e a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, preconizam como tratamento, né? Então, quando tem alguma polêmica, alguma situação mais complicada, alguma fake news, a gente vai sempre na diretriz. O que essa sociedade... Vou te contar uma, hein? Vou te contar uma. Enquanto eu tava lá no congresso, no último dia, não sei se foi na sexta ou no sábado, entrou uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa que é ao vivo, depois eu falo pra Letícia quem que é. Depois você me conta nos bastidores. Eu vou escrever aqui no chat aqui pra ela ver o nome da empresa, tá? Aí ela entrou em contato comigo, falando que tinha um produto revolucionário pros diabéticos. Olha lá, ela já viu o nome da empresa. Revolucionário o negócio, já bloqueei, inclusive, Lê, aí eu respondi pra eles assim, ó. Falei, oi, tudo bem? Falei, pô, que legal, que maravilhoso, mano, revolucionário, eu adoro. Falei, eu tô aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Me fala onde que tá o trabalho científico desse produto, que eu já vou lá ver agora. E aí eu falei, e me fala em qual edição das revistas de diabetes que estão envolvidas aqui vocês estão, que eu também quero, vou aproveitar, cara, eu vou divulgar a marca. Divulga. E aí o cara me respondeu que não tinha necessidade de Anvisa. Aí fez lá as ladainhas dele, contou que curou 3 pessoas no Acre. E é isso, tratamento revolucionário. Então, galera, pelo amor de Deus, sai dessa relógio que mede a glicemia. Não existe, tá de brincadeira, Remédio milagroso pra curar. A diabetes, ela não vai ser curada através de um milagre muito louco assim, Não vai ter. Não tem, Pô, a gente tem indústrias gigantescas aí, brasileiras, algumas fora do país, algumas extremamente que estão na vanguarda, fazendo estudos extremamente complexos para vir um chinês lá da Shine Blonde e vender o relógio de 200 conto que vai resolver sua vida, para vir o suplemento lá que você pinga embaixo da língua 3 vezes por dia e vai resolver a sua glicemia. É muito louco o fake news, né, Lê? Você sofre muito com isso, Porque eu imagino, né? Você deve ficar, muito brava, acordar de manhã e falar, não acredito isso aqui, Você vive isso, né? Nossa, demais. No começo, a gente era bombardeado a todo momento por uma novidade bombástica. É bombástico, revolucionário. Bombástico, tem que ser bombástico. Ó, se tem bombástico, suspeite, né, Porque... Bombástico, revolucionário, os médicos não querem saber, não querem que você saiba disso. A indústria já descobriu a cura, mas não quer que você conheça, porque senão ela vai perder dinheiro.
São esses gatilhos que a gente fala, né? Esses discursos que eles usam muito para tentar convencer as pessoas. E direto, a Momento Diabetes mantém alguns grupos de WhatsApp para a gente poder sempre divulgar os eventos, né, que acontecem, os lançamentos de revistas, as notícias. E aí as pessoas me chamam no particular para perguntar: você está sabendo disso? Não tá... Porque é isso, a pessoa já está acostumada a ver que a gente deu no site, deu na revista, mas não deu sobre aquilo. Então a pessoa vem meio já desconfiada, né? Então essa pessoa já está entendendo o rolê, Tá né? esperta, né? Já está esperta. E aí quando a pessoa pergunta, mas olha, esse remédio aqui realmente é cura, você não vai precisar mais usar insulina. Eu falei, gente, você acha que eu não gostaria de trazer isso como capa da revista? Assim como eu trouxe, sabe, quase 8 anos atrás, a Tá capa, de brincadeira, né? entendeu? Dizendo que você Real, podia né, assim, Lê? comer açúcar, mas dentro de um plano alimentar, dentro de um tratamento que você sabe Tipo, o medir. milagre vai ser a capa, assim. É, Pensou que legal, meu? eu não tenho problema nenhum em mudar de Sim, área. Se claro. descobrirem a cura do diabetes e eu não precisar mais ser especializada na área do diabetes, eu vou para outra área. Mas, gente, não, infelizmente ainda não tem essa cura, não é um medicamento, ainda mais um que não passou nem por certificação, né? Então, essas fake news a gente ri de nervoso, porque é muita Ri de fake news nervoso, né? chegando, Não tem jeito. sabe? E algumas persistem no tempo. Essa questão de chás, né? Eram matérias que eu fazia em 2012 e ainda se faz hoje, né? Na Momento Diabetes, por exemplo, a gente já fez muito. Água do quiabo, muita matéria sobre isso. Hoje não mais, a gente traz mais no site, mas a revista a gente traz mais para aquelas questões mais, vamos dizer assim, avançadas já na questão, né, do tratamento, o que está sendo ainda discutido. Vou te dar um exemplo, uma das capas da Momento Diabetes, que saiu bastante, assim, porque era algo novo, foi sobre essa mudança no tratamento, né? Mudança não, uma atualização no tratamento, que é o tempo no alvo, que é um conceito recente, né, de monitorização, que você verifica pela sua glicose intersticial quanto tempo você está dentro da meta, né? E aí, lembrando que a meta é individualizada para cada um. Isso foi consenso médico no congresso, o maior congresso de tecnologias de diabetes do mundo, que é o ATTD, mas não foi uma vez discutindo isso, foram vários anos de congresso até que eles decidiram, eles, os médicos, os pesquisadores, decidiram, isso vai virar consenso mundial. E aí, a Momento Diabetes trouxe capa disso, né? Então, a gente nem tinha tanta informação assim, mas a gente trouxe a informação que existia, olha, agora é consenso. Então, a gente está sempre antenado, buscando trazer o que há de mais novo. Então, assim, se esse medicamento realmente é a cura, a gente gostaria de trazê-lo, né? Só que tem que ter evidência científica, não dá para a gente dizer que conhece 3 pessoas que se livraram da insulina ou de outro medicamento usando esse e a gente colocar isso numa revista. Não Já é assim tentaram, que assim, se oferecer faz. uma grana pra... Põe aí o meu produto aí, que é revolucionário já, né, meu? Só é muito Já. louco, né, meu? A gente tem espaço publicitário na revista, afinal de contas, isso nos ajuda a manter o projeto, mas também é sobre um critério, né, de quem é essa empresa que quer anunciar. Já aconteceu, Rafa, da gente parar, quase parem as máquinas, sabe? Parem as máquinas. A gente impedia a revista de ir para gráfica, ela estava fechadinha, bonitinha, diagramada, revisada. E aí eu cheguei de viagem, fui aprovar o que a gente chama de plotter, né? Que é a versão impressa da revista, que você olha todos os detalhes, paginação e tal, antes de dizer, pode rodar. E aí eu fui olhar e tinha inserido, a minha equipe da época, que já mudou, tinha inserido um anúncio que eu não tinha visto. Eu falei, não, esse anúncio não entra, que era anúncio de um produto na área alimentar, dizendo que aquele produto você não ia mais precisar de medicamento e tal. Aí eu, não, mas já pagaram. Eu falei, não O importa, produto às vezes é tira da até bom, revista. funciona pra algo específico, mas quando você quer enganar as pessoas, aí já era, né, meu? Se perde até o produto, muito louco, né? Às vezes o produto traz algum benefício, mas assim, o marketing dele tá mal feito, tá enganando, ou vai contra a forma que a gente gosta a gente gosta de lidar com transparência, né? Informação transparente. Então você dizer assim, olha, você pode eliminar o seu medicamento. Não, isso não é forma que você. Não é uma publicidade que vai dizer isso, é um médico, né?
Você pega Então alguém já carente que aconteceu, acredita, né? gera um dano na vida da pessoa, né? A gente tem responsabilidade sobre isso, né? Muito. Já aconteceu. Então a gente tem que ficar muito esperto, né? A gente estava falando na live que eu fiz, a gente estava falando muito de liberdade, né? Que é a informação, a educação em diabetes nos dá liberdade na vida para você fazer várias coisas. Você comentou no início desse papo, né? Antes de eu entrar que a pessoa com diabetes pode fazer qualquer coisa, né? Que ela tem essa liberdade hoje, mas tudo isso é dentro de a gente fala da liberdade vigiada, né? Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância, quer dizer, você tem que estar sempre atento. Quanto mais informação que você tem, que você recebe, você tem que saber também filtrar essas informações, né? Então, é preciso cuidar dessa liberdade para que você não a perca por uma fake news, por exemplo, né? E é por isso, galera, que eu trouxe a ler aqui. Então, vocês me conhecem pela idoneidade do que eu tenho na minha página ali. Pô, esses dias eu fui lá ver, eu atingi 1.000 publicações. Aí eu olhei pra Carol e falei, eu fiz 1.000 publicações. Que 1.000! Não é uma ou duas, é 1.000! É muita coisa, muita coisa. E assim, pô, as coisas que eu escrevi, que eram de autoria minha, sempre tem alguma fonte, ou sempre trazem uma opinião única e exclusiva minha sobre um determinado assunto. Mas, pô, prestar um desserviço, como eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez colocando a opinião delas acima do que da possibilidade da variável, é diabetes tipo 1. Mas para mim seria, eu tenho diabetes tipo 1, Tipo Rafa, variável 362, que é o tipo Rafa. Pode ser é que o tenha tipo alguém no Rafa. mundo que tenha uma variável igual. É pouco provável, mas pode ser, mas é pouco provável. Então, conversei com outro diabético, variável 200, porque são tantas É variáveis bem que isso. eu nunca achei alguém que, mesmo que tivesse o mesmo tratamento que eu, não, cuido com Tresiba, com Fiasp, mesmo. É diferente o que acontece durante o dia, durante as coisas. Então, o diabético ele tem que entender que a informação vai munir ele para que ele possa discutir com um. Pô, hoje de manhã eu passei num gastro, porque eu tenho refluxo e anualmente eu acompanho. Então eu cheguei lá e o linguajar com o médico foi o linguajar de um cara que tem conhecimento. É muito comum eu ir no médico e o cara perguntar: você é médico? Aí eu falo, quase, velho. Eu falo quase, quase, Deve meu, ser o mas médico, né? é assim, mas eu sei. Eu vim aqui, eu sei quais são os problemas que eu posso ter no meu estômago, quais são as variáveis. Aí a hora que eu falei, pô, talvez pela diabetes eu tenho sempre medo, e como eu já tenho uma digestão mais lenta, de caminhar para uma gastroparesia, ele olhou pra minha cara assim, tipo, como que ele sabe o que é uma gastroparesia? Como assim, mano? Isso não é o tipo de paciente que eu tô acostumado aqui. Você E exige mais do médico, né? Essa é uma isso eu acho postura que é tão boa. importante, Lê. Pra mim, porque Sim. imagina, o tratamento é meu, sou eu que fiz as coisas lá, eu que vou sair de lá com benefício, fui eu que saí lá, ó, tô até com o pedido médico aqui do exame que ele me pediu endoscopia, lógico, mas me pediu endoscopia, tá aqui, então é eu que sou preocupado com isso, não é o médico. Aí às vezes eu vejo o diabético, não, quando eu vou no médico eu fico até em jejum. Aí eu nem como, aí eu chego lá, falo que tá tudo bem e vou embora. Eu falo, mas como que tá? Não, tá uma merda. Eu falo, mas porra, a chance que você tinha de conversar com o cara que Pois poderia te é, ajudar, você se se omitiu. transformar. Então é muito Exato. louco, né, Léo? Acho que o seu trabalho como jornalista aí, galera, se vocês estão procurando um local que tenha boas informações, informações confiáveis, informações que, de certa forma, geram um entretenimento e uma sensação de possibilidades pra gente que é diabético. Por exemplo, minha mãe tem 60 anos. Minha mãe não tem mais saco de ficar na internet procurando blog. Minha mãe não é do Instagram, minha mãe não faz isso. Minha mãe joga Fazendinha no Facebook. E joga bem lá, ela é uma das top não sei o que lá do Brasil. É o que ela curte fazer na internet, de resto não sabe fazer nada. Então quando eu chego com uma revista impressa pra ela, e ela consegue ler, e depois ela me mandou, pô, eu li a revista inteira. Eu sentei à tarde ali na minha varandinha e eu li a revista. E ela falou, que legal, tipo, tudo ali, de alguma forma, eu não tinha. Vai, ela não falou dessa forma, mas ela não tinha o conhecimento adequado, mas ela falou, era interessante pra mim que sou diabética. Tipo, uma É. alimentação melhor, uma possibilidade, o médico que falou que dava pra fazer isso e outra coisa, uma atividade física pra um idoso, que acho que falava alguma coisa na revista, que ela falou, pô, caramba, que legal, meu. Tipo, não precisa ir pra uma academia, sabe? É possibilidades, Lê. Então, eu fico muito feliz com isso, meu, da gente
né? Não esquecer da tecnologia do papel ali, que é uma mega de uma tecnologia. A gente acha que. Foi o que eu te falei, eu tenho o meu Kindle Revolucionou ali. também, né? Não, O eu papel juro, meu. revolucionou o mundo. Pô, eu comprei um Kindle. Se vocês não sabem o que é um Kindle, é um negócio para ler livro. É tipo um tablet, pronto. E eu li É um acho que um ou leitor dois digital. livros ali. E ele é meu enfeite. Ele é bonitinho, fica uma imagem de fundo, eu deixo ele como enfeite ali. E assim, eu não consigo pegar ele. E eu já comprei uns livros legais de ler no Kindle o livro. Agora, no papel, eu já consigo fazer isso. Então, enfim, explorem possibilidades. E lê, acho que trazer a informação como ponto de início vai evitar lá no final uma amputação. Vai evitar lá no final Exato. uma pessoa tá com 60 Prevenção, né? anos sofrendo de complicações da diabetes no final da vida porque acabou não fazendo isso. Então, Exato. pra gente finalizar, Léo, eu vou fazer uma pergunta pra você que eu faço só para alguns participantes, quando a conversa se torna uma Olha, conversa além da gente. Aí cabe essa pergunta aí pra gente poder encerrar olha. com maestria essa pergunta. E eu Vou não, até me não- endireitar aqui na Ô, poltrona. louco, meu, é quase mais difícil que escrever um livro, hein, meu? Já vai ficar com hipo, hein, meu? Ai, meu Deus. Lê, Vamos lá. brincadeira à parte, meu. Quem é você, mas sem falar o que você faz? Uau! Olha, que pergunta Eu tenho que legal, meu. responder isso hoje, agora, na lata? Agora, Quem meu, ao sou eu vivo sem aqui, falar o que eu pô. faço? Depois você vai fazer uma matéria lá na revista, lá, meu. Quem sou eu sem falar o que eu faço? Pô, Isso dá um livro, inclusive, né? não, pra mim, é uma das reflexões mais importantes que eu costumo fazer de tempo em tempo, porque você, querendo ou não, às vezes é a Letícia editora, é a Letícia jornalista, Letícia É, da a gente Momento, é a Letícia disso, Letícia acaba daquilo. falando nossos cargos, né? E a É, Letícia? Quem é a Letícia? Quem é você sem falar o que você faz? sem falar o que eu faço, então eu vou falar o que eu gosto de fazer. Boa. Eu acho que a gente é feito disso, né? Feito dos nossos momentos. E que bom se a gente puder viver dos momentos que a gente gosta, daquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu sou uma pessoa curiosa, que gosta muito eu digo que eu gosto muito de pessoas, né? Acho que é por isso até que eu fui para a área da comunicação social. Nem sempre eu sou extrovertida, nem sempre eu sou a mais falante do grupo, na maioria das vezes não sou mesmo, né? Mas eu gosto de pessoas, de conhecer histórias. Então, a Letícia, quem é a Letícia sem ser a jornalista? Parece que eu acho que eu estou enganando vocês, que eu estou falando o que eu faço como profissão, mas acho que eu sou isso. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas e por isso gosto de histórias e gosto de aprender com elas, né? Gosto das minhas origens também, acho que é por isso que acabei voltando para elas, né? E também gosto de ganhar o mundo. E é por isso que utilizo a internet, por exemplo, que é um mundo sem fronteiras, que nos aproxima de outras pessoas, como a gente está fazendo aqui. E gosto do mundo real, gosto de viver, né, de tocar a terra, de contato com a natureza, de viajar. Sou motoqueira também, né? Gosto muito de andar de moto, apesar de estar sem Legal. moto neste momento, mas gosto muito. Gosto muito dos meus gatos, então acho que eu sou essa pessoa que gosta de muitas coisas e consegue fazer essas coisas, consegue viver disso, né? Cada um é fruto também da época que vive, né, Rafa? E como eu escrevi esse livro falando um pouquinho de 100 anos atrás, a gente precisou pensar, né? Como que era 100 anos atrás? E hoje, o que a gente tem na nossa época? Eu, por exemplo, sou muito feliz de ter conhecido pessoas, algumas retratadas no livro, outras na revista, outras não, pessoas que eu conheço. Falo, nossa, como é bom dividir um tempo e um espaço físico com essas pessoas, né? Então, eu gosto muito dessas conexões que a vida nos dá. Então, acho que eu sou a Letícia é isso, essa pessoa que gosta muito de explorar o tempo, o local em que vive e as pessoas que fazem parte desse tempo e local. Oh, louco, Não sei se eu maravilhoso. enrolei, mas foi o que É muito bom veio. quando a gente tira todos os chapéus assim. E, ai, não tem um peso de ser É ninguém, bom e é difícil. de ser chefe de ninguém. Ai, que vida boa, né, meu? Morar no meio do mato ali quietinho, né? Mas às vezes a gente precisa se remeter ao que a gente é em essência, né? Não tem jeito, né?
Não E eu acho que a entendi. reflexão maior é essa, tá fazendo bem sem fazer mal para o trem, né? Então, assim, a gente precisa. Porque no final das contas, quando a gente fala de educação em diabetes, quando a gente fala de conhecer outras pessoas, fala da informação, a gente está, na verdade, falando de, olha, viver bem, né? Sim, Viver bem sim. com diabetes, viver bem com alguém que tem diabetes, viver bem. É isso que a gente quer ajudar outras pessoas, né? Coincidiu, por alguma questão do universo, da gente se encontrar nessa área do diabetes, assim como tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos em outras áreas, né? Você comentou lá no início que eu sou jornalista também da Fêmina, que é uma revista voltada para a saúde das mulheres. Então lá a gente fala muito das questões próprias das mulheres, né? Por exemplo, maternidade, câncer ginecológico. Então vivo muito isso lá também. E aqui eu estou vivendo muito os desafios, as alegrias, os aprendizados, os medos, as angústias, mas também os avanços, né? Da área diabetes. Né? Que legal. E é muito bom conhecer pessoas como você, Rafa, que é jovem, traz essa energia, né, do quero viver bem, né? Não é só uma sobrevida, é quero viver bem, para Não, poder fazer é o que eu bem. quiser com a Carol, com o Pipó, né, que é o cachorro do Rafa, aí, maravilhoso, que apareceu aí na nossa conversa. E sem também desprezar a história, né? Histórias de Carmens, como a dona Carmen Wills, que tem aí quase um século de vida, né? Histórias de outras pessoas com outros tipos de diabetes. Isso que é legal nessa comunidade azul do diabetes, né? Que as pessoas se conheçam, se respeitam e compartilhem as suas histórias também. Acho que a gente pode deixar uma mensagem final seria essa, né? Que a gente fazer dessa comunidade azul, essa comunidade com diabetes, um espaço muito saudável de convivência. Boa, eu tive um insight aqui, ó. Vamos pegar um evento diabético, aí um evento grande. A gente monta um standzinho pequenininho lá, escrito assim, ó. Sente aqui e conte a sua história. Aí a gente pega durante o Olha, evento inteiro e as pessoas vêm sentando e vêm contando a história tá delas. vendo? Vira um mega material de pós-evento. Ó, eu ia ler aqui contando nossas Olha ideias de só, projetos futuros. Mas bora, eu é topo, hein, isso. meu? Gostei da ideia, E até porque. retratando o momento dela, né? Aquele Putz, momento. pensou Ela que poderia legal, falar meu? tanta coisa, mas ela escolheu aquele recorte de vida, de momento para falar. É Entendeu? uma Isso ideia muito pode até. boa. A gente pode até vender isso para algum evento aí, pra falar, fazer um merchan pro próximo evento. Ah, tá, É mais de isso. negócio aqui. Brincadeiras à Você parte, sabe Lê. que em São Paulo tem o Museu da Pessoa, né? Que Sim, eles sim, sim. retratam as pessoas da nossa. Que é um pouco o que o livro fez, de retratar histórias contemporâneas à luz do passado. Ô, Rafa, deixa eu, antes da gente finalizar, ler só um Se trechinho quiser, do meu. Vai prefácio do cantar uma livro. música, não, mentira, pô. A gente combinou que eu não ia Não, fazer isso, hein, mano. você falou que não ia ter vídeo, senão eu dançava. Agora é só Oh, meu. cantar, não. O Dr. Carlos Eduardo Barra Cury, que é um grande endocrinologista e pesquisador da USP de Ribeirão Preto, ele me deu a honra do prefácio dele no livro, né? E eu fiquei muito feliz porque o livro do Dr. Carlos Cury foi uma das minhas leituras obrigatórias, assim, lá no início da minha jornada. E ele faz uma comparação sobre a informação e o medicamento, né? Então ele diz que informação e educação em diabetes promovem saúde e que o livro poderia ser inclusive um tipo de insulina que promoveria essa Que saúde, legal, né? meu. E ele falou assim: se pudesse escolher um deus romano que representasse o livro 100 anos de insulina, ele escolheria Janus, é um deus que tem a face voltada para a história e a outra face voltada para o futuro e as novas tecnologias. Então, o livro ele percorre, né, esse passado e o presente. E essa ideia que você trouxe, eu acho que seria um pouco isso: a pessoa ali falando dela, e certamente algumas dariam histórias do passado dela que Muito levaram, loucas, né, né? Do porquê que ela tá até a ali. vida. E, enfim. É isso. Mas obrigada, Rafa. Muito bom bater papo com você. Quase uma terapia, mas com muito bom humor aqui, né? Com Pô, a ideia acho que é essa, né? muitos Mostrar um pouco sobressados. do lado de leveza, né? De possibilidades que a diabetes nos traz aí, de novos contatos, enfim, novas pessoas. E, pô, eu sempre. Claro, eu tive a minha infância com a minha mãe ali, então a exemplificação foi a minha mãe de alguém que se superava para conseguir fazer aquilo, então aquilo me dava uma certa motivação. Mas a partir do momento que eu comecei realmente a conhecer outros diabéticos e ver outras pessoas fazendo coisas que eu falava, tá de brincadeira, meu. Como assim esse cara é tipo o Emerson? O
O Emerson é um exemplo muito fácil de falar dele, né? Tipo, mano, como assim? Ele Eu é falei fora da pelo curva, né? Emerson. Não, pô, eu encontrei ele, sei lá, no Diabetes On, aí fui falar com ele, ele falou, tô meio cansado, ontem eu corri 9 horas. Aí eu falei, quê? Aí eu corri 9 horas. Falei, não, 9 horas? Ele, 9 horas. Eu falei, sem parar, ele é. Aí eu, tipo, pô, eu não corri 9 horas esse mês inteiro, meu. Como que o cara correu 9 horas Eu ontem, velho? corri às 9 horas. É, Às tipo, eu 9, corri das das 9 9 às às 9 e 10, meia. meu. Ele, não, pô, fiz a volta lá em não sei aonde, não sei o que lá, eu tô um pouco cansado. Mas tô bem, tô bem. Aí você fica pensando, pô, como que esse cara com diabetes, igual eu, um cara mais velho ainda, que o corpo dele, na teoria, já tá mais gasto que o meu, consegue fazer isso e eu fico aqui em casa reclamando, meu. Então, assim, a diabetes, pra mim, sempre vai ser um convite de uma possibilidade, sem romantizar, tá? Porque é chato, mas de possibilidades que quando eu olhar pra elas, elas vão florescer, elas vão aparecer muito mais do que é o que a gente falou, do que a gente ser um reclamão e ficar só reclamando, 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 e aí resumindo, aquele clamor ali que continua só sendo aumentado, 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 vira um obstáculo tão grande na sua vida que você nem se ligou, que na verdade era uma pedrinha. Mas o É olhar que você tem pra verdade. ele é de uma pedra gigantesca que infelizmente você não pode ultrapassar. Então, sim, a diabetes é chato, tem que cuidar, tem que tomar insulina, tem que medir, tem um monte de coisa aí que você tá careca de saber ou ainda não sabe ao certo o que você tem que fazer. Mas quando você souber, quando você tiver certeza e quando você sentir que o seu tratamento tá domado por você, pra mim é onde eu consegui literalmente ter de volta a minha liberdade de vida, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser, com responsabilidade, porque isso acho que sendo diabético ou não sendo diabético eu precisaria ter, mas a impossibilidade de fazer alguma coisa, isso já não acredito, meu. Tipo, produzir insulina pelo meu pâncreas agora, isso eu não consigo, meu, porque tá rolando uma treta interna lá dentro. Mas de resto, qual que é a impossibilidade que eu, por ser diabético, eu não posso comer um doce inteiro e não tomar insulina? Mas isso é óbvio, né? Então, se a gente não fugir do que é óbvio, eu tenho certeza que, pô, você munido aí de boas informações, é, por pessoas como a Letícia, que assim, galera, não são muitas, tá? Não são muitas. Não, tem não, são poucas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, que estão levando uma informação decente, uma informação concisa, uma informação com fonte, uma informação que você pode confiar. Você pode ali, talvez, se questionar, ir lá e questionar o seu médico com uma informação daquela, levar a revista para ele ler, para vocês juntos ali poderem fazer alguma modificação. Então, ter esse tipo de conteúdo, para mim, que descobri diabetes lá em 93, e, meu, tinha diabetes em lugar eu nem podia falar, cara, é o que você falou, né? Não fazia sentido eu falar que era diabético nos locais, porque isso não agregava em nada, e para as pessoas existia até aquela mítica de que, pô, isso é um problema, né? Então, Lê, É. obrigado. Obrigado aí pelo seu envolvimento com a causa. E, meu, bora, vamos arrebentar, porque pra mim, eu costumo falar, eu não sei o que vai acontecer quando eu morrer. Mas pessoal, a gente morrer, o que tiver lá, que eu não sei o que vai ser, falar, aê, mandou bem, meu, Mandou salvou bem. uma galera. Então é por isso que eu faço o que eu faço. Geralmente, a gente nunca vai ser recompensado imediatamente no tamanho da grandeza do nosso ato, mas que a recompensa vai vir, e geralmente ela vem maior quando a gente menos espera, isso é fato. Pelo menos na minha vida sempre vem acontecendo assim. Então, obrigado, Lê, obrigado por essa possibilidade que você dá para mim que sou diabético, para você dar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que são diabéticas, de que dá sim para viver bem e com aquela ideia da gente ter uma sobrevida, meu, só se você quiser. Né? Se você quiser também, eu vou viver só 5 anos É, bem cagado tem aqui, que aí tá bom, o querer. problema é seu, não tem problema. Mas se você quiser viver uma vida boa, hoje tem informação, tratamento, possibilidade, e aí basta você querer ir atrás. Para alguns vai ser mais difícil, para outros mais fácil, mas acho que o final é sempre feliz, né, não, Lê? É isso aí. E você puxou gancho já para outra história que a gente poderia ficar mais um tempão conversando, mas Ah, eu vou resumir, né? Você falou algo muito legal que é assim, poder ajudar outras pessoas, né? E a gente nem sabe o que vai acontecer depois que a gente passar daqui, né? Muita gente tem as suas crenças, a sua fé, respeito todas, ainda estou descobrindo as minhas, né, crenças e fé. Mas aí eu achei interessante a história do Frederic Benting, que foi o descobridor aí da insulina, né? Que é um médico que fez as pesquisas. A gente fala descobriu, mas na verdade é fruto de muita pesquisa. foi uma E galera, né? Não foi ele Rafa, sozinho.
Ele assim, quando eu comecei a escrever o livro, eu achava que ele era endocrinologista, porque é o médico que mais, assim, né, entende da insulina, do pâncreas, e ele era ortopedista. Então você vai pensar assim, por que um médico ortopedista é que descobriu a insulina, né? Como E aí você vai assim, ver né, meu? a história dele, foi muitos percalços para ele cair nessa área e de repente descobrir algo. Ele trabalhou na época da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, ele foi para lá como médico para ajudar no problema que os combatentes estavam tendo na guerra, sei lá, fraturava uma perna, e ele ia lá cuidar dessas pessoas, né? Só que aí ele acabou tendo um problema de saúde, teve que voltar. Ele queria ficar, mas não pôde, teve que voltar. E aí ele precisava se virar nos 30 para conseguir sobreviver. Então ele foi dar aula numa das disciplinas de endocrinologia e precisou entender sobre pâncreas para poder falar daquilo para os alunos. Então, olha como a gente se vira se precisar e se quiser, né? E aí, daquilo, ele começou a estudar, pesquisar, enfim, é uma outra história. Quem quiser ler o livro, Aquelas que vai coisas do conhecer. nada que acontece no universo, sabe? Do nada, é tipo do nada. Foi do nada, né? Que de Exato. repente. E aí, ele, Muito pô, louco, é né? do nada a inspiração, mas aí vem muito suor, né? Vem muita força de vontade, vem muita pesquisa, muito estudo, muito trabalho, para daí ele chegar nessa grande descoberta que mudou a história e, como você falou, né? Mudou a vida de muita gente. Então, assim, você falou, nossa, não sei se eu estou ajudando muita gente. A gente, com essas migalhas nossas, a gente pode transformar a história de vida de outras pessoas. Ele não tinha ideia do impacto que ele ia conseguir com essas pesquisas todas, né? Com essa descoberta toda, ganhou o prêmio Nobel e tal, 2 até, né? Então, é por isso que é muito legal contar histórias, né? E é o que eu falei no início: toda pessoa pode ter uma história publicada no livro, se souber bem escrever, bem contá-las, porque todos nós temos aí os nossos propósitos de vida, nossa missão, nossos sonhos, e aí depende da gente fazer valer, né? Cada um deles. É o propósito, né, do ser humano. Acho que até o que difere a nossa raça das outras raças é a possibilidade da gente contar histórias. Então, a gente, né, se reúne, conta E criar histórias um novo futuro, né? Um muito novo louco, presente. muito louco. Lê, Nossa, obrigado, meu. Eu quanta saí desse reflexão, bate-papo né? Tem que ir para o par inspirado. agora conversar. E Ô, com não um é, a gente vai parar. projetinho aí, né? E com um Não, projetinho pô, aí, né, eu Rafa? Que você anotei já aqui, ó. colocou. Eu anotei aqui, ó. Sente aqui e conte a sua história. Já é o suficiente pro pontapé. Bora, vamos fazer Eu tenho alguma. um tema. É o seu momento de contar a sua história. Caramba, é história de momento aí, mas esse negócio é bom mesmo, hein? Esse negócio aí funciona em tudo. Vamos Lê, amadurecer, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas muito bom. adorei, obrigada. Muito obrigada Obrigado, que pelo convite. agradeço. Seu E ó, espaço é galera, maravilhoso. se você tá ouvindo, se você tá ouvindo esse podcast hoje, dia 30/11, amanhã eu vou fazer um sorteio aí no Diabeticano. Fica ligeiro aí pra você poder Opa! participar. Vai rolar um livro aí, 100 anos de insulina, autografado pela Leo. Tem um desse, hein, galera? Esse é o meu, tá aqui, não dou pra ninguém. E a gente vai fazer um kitzinho legal aí das revistas, de algumas revistas anteriores aí do momento, até para que vocês possam conhecer um pouco. Então eu vou fazer um sorteiozinho, permaneço por uma semana, depois a gente sorteia aí, e a ideia é essa, é gerar a possibilidade para vocês poderem consumir aí um conteúdo de alta qualidade e terem alguma referência para ser um tipo de suporte que hoje é necessário no âmbito da informação para o nosso tratamento. Então, quanto mais informações de qualidade você tiver, mais possibilidades de qualidade vão chegar no final. E aí, talvez fique um pouco mais simples ou fácil para que você tenha um tratamento mais adequado da diabetes. Então, Lê, obrigado de novo, ó. Galera, aqui na descrição do episódio, se você tá ouvindo no YouTube, no Instagram, eu não sei onde você tá ouvindo, meu, no Spotify, na Apple, tá aqui na descrição, tá nossos contatos, tá o perfil, dá para vocês acessarem tudo. E por favor, não esperem que vai vir alguém clicar aí no celular de vocês, é vocês que tem que fazer isso. Então, se inclinem para melhoria do tratamento de vocês através de melhores informações. E assim, pior do que tá, eu tenho certeza que não fica. Agora, melhor, aí eu também tenho certeza que vocês podem ter uma melhora do tipo, caramba, como que eu não fiquei sabendo disso antes? Então é esse o poder que uma boa informação pode mudar aí no seu tratamento. Lê, tamo junto.
Brigadores Obrigada. Isso aí. Eu acho que essa é a hashtag final. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada a vocês pelo carinho, pela abertura e por esse bate-papo que vai ficar aí, né? Vamos ver os frutos que darão. O bem já fez, que é essa nossa conversa alto astral aqui. Gostei bastante, Rafa. Obrigada. Ó o merchan. Curtam aí o seu momento diabetes, meu Toneiro, hein? Até mais, Lê. Até o próximo episódio, galera. Até, pessoal. E vamos se cuidar, né, meu? Eu acho que informação boa salva vidas. Valeu, galera. Fui!